É, meia hora aqui, né? Agora está ouvindo. Pode orar. Pode orar, mãe. Agora estamos ouvindo. A paz do Senhor, meu querido irmãos. Amém. Vamos começar o culto agora com a oração. Glorioso e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, esse culto. Abençoa o pregador nesta noite, usando o Teu servo, com autoridade, poder e graça, meu Senhor. Abençoa todos meus filhos, toda a minha família. Eu agradeço a Deus por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu. Ó Senhor, estamos gratos a Ti, meu Senhor, pela vida de cada um. Esse culto maravilhoso, Pai, vai ser dirigido no Teu nome, Senhor. Que as almas possam aceitar Jesus como Salvador. Os desviados voltar à casa do Senhor. Para a glória de Deus, que nós estamos gratos a Ti por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Jesus. Em continuação, cantaremos o hino 214 da nossa harpa cristã, o nosso maestro Narciso, lá de Primavera. A paz do Senhor. Amém. Vamos cantar 214. Desejamos ir lá. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo de horror desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desfilar com Jesus, o Senhor. Nós sabemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia! Glória a Deus! Desejamos ir lá. Oh, que hino maravilhoso, que fala fortemente aos nossos corações. Em seguida, desse mesmo espírito de adoração a Deus, estaremos ouvindo a leitura bíblica efetuada pela nossa irmã Neuza, a mãe do nosso pastor Valdeir, estará fazendo a leitura de hoje.
Glória a Deus. Aleluia. Eu quero Amém. cumprimentar a amada igreja, porque é uma igreja reunida, né? E parabenizar a irmã Rosália. Tá saindo o som, né? Assim, Então, é um prazer muito grande estar aqui reunido com vocês, que toda sexta-feira estou aqui junto, e é uma alegria muito grande. E mais um ano de vida da irmã Rosália, né? Eu não pude ir lá dar um abraço nela, mas estou abraçando daqui, né, irmã? Que Deus a abençoe. Então, vamos à leitura bíblica. É Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a munha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glórias a amém. Deus. É um texto bíblico maravilhoso, muito Aleluia. conhecido de todos nós, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nunca envelhece. Alguém que É fala verdade. que a palavra de Deus se renova, mas é errado falar isso, porque ela não envelhece. Então não tem motivo de ela ser renovada. O que renova são as misericórdias do Senhor. Essas sim, essas são a causa de nós não sermos consumidos juntamente com este mundo Aleluia. tenebroso. Ei, glória a Deus! Como Deus é maravilhoso para Glórias a conosco. Deus. Em seguida, a minha filha, Evelyn, ela vai estar usando um dos seus talentos para louvar a Deus com a sua flauta transversal. Evelyn. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu vou tocar o hino Oferta Agradável, da Cassiane. Tá sem som, viu, Evelyn? Acho que a internet dela tá meio ruinzinha, ela não tá pegando o som. Ô, Evelyn, você quer tentar de novo? Sai e entra novamente, porque não tá ouvindo o som. Faz isso aí, que o seu som não tá chegando aqui até a gente. Não sei se a internet tá com problema aí. Ué, Agora, tá, agora mas sim, agora saiu o som. eu falando dá para ouvir. Sim, Eu vou pôr o fone de ouvido, porque o som do celular às vezes é meio ruim. Peraí, eu vou pegar o fone de ouvido. tá ok. Enquanto ela vai pegar o fone de ouvido lá, que Deus esteja usando a cada um que estará ainda louvando ao Senhor. E Deus tem coisas ainda a acrescentar, a falar a cada um de nós neste momento de louvor e adoração a Deus. Vê se a Evelyn consegue lá colocar o fone de ouvido, ela consiga transmitir o som, o áudio.
Amém. Amém. Deu umas cortadinhas aí no áudio, mas uma coisinha a gente É conseguiu complicado. ouvir. Em seguida, vamos estar fazendo então a oração. Vou chamar a nossa irmã Rose. Cadê a Rose? Eu estava vendo ela aqui. Faz essa oração, Rose. E em seguida, a nossa irmã Marli estará oferecendo um dos seus hinos ao Senhor. Aí, irmã, manda a Rose. Amado Deus e Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em família para cultuar a Ti. Sim, Pai querido, porque só Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo louvor. Receba, Senhor querido, cada louvor que vai ser entoado aqui. Sim, Pai querido, e o pregador dessa noite usa poderosamente, Senhor, para alcançar os corações. Sim, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. A Mana Marli louvando a Deus com os seus hinos. E depois estaremos já preparando para receber a palavra que o Senhor tem através do nosso pastor Nelson, ali louvando ao Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém. É motivo, né, de felicidade estarmos aqui novamente para louvar esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso. Sabemos que passamos por lutas, tribulações, mas se a presença de Jesus estiver conosco, nós venceremos. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não é verdade? Louvamos ao Senhor. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e o meu rosto vem molhar. Só Tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires Teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, Tua presença eu terei. Aleluia. Glória a Deus. E quando Tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires Teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, Tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, Tua presença eu terei. Amém. Glória a Deus.
Amém. Sem a presença dele, nada nós poderíamos fazer. Eu vou pedir para o pastor Valdeir, ele que já conhece bem o pastor Nelson, para que ele faça essa apresentação aí. E ele tem um pedido especial para fazer o irmão Nelson. Aí vamos ver se ele vai atender, né? Pastor Valdeir, apresenta aí o pregador da noite, por favor. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, né? Amém. É uma satisfação para nós estarmos mais uma vez aqui neste culto maravilhoso. Todas as sextas-feiras, né? Desde quando começou a pandemia, nós estamos fazendo esse culto online e Deus tem nos abençoado de forma gloriosa. Aleluia. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui conosco o nosso irmão Nelson, pastor Nelson, meu amigo, né? Um grande amigo, e ele vai nos trazer a palavra de Deus. Então, nós estivemos conversando aí durante o dia, muita gente, né, Nelson? Gostaria muito de ouvir aí uma parte do seu testemunho, eu sei que ele é bem longo, né? Mas eu não sei o que Deus colocou no teu coração aí. E eu tenho certeza de que vai ser como Deus quer e não como nós queremos. Então, deixa Deus te usar, tá bom, meu amigo? Eu quero, nesse momento, nós já vamos orar, né, Carlinhos? Isso. Então, já vamos orar e vamos pedir a bênção dos céus para as nossas vidas, porque eu sei que Deus já tem colocado no coração do Nelson a palavra para a nossa vida aqui hoje. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela sua bondade e misericórdia. Tu és um Deus extremamente misericordioso e por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Pai, venha usar, Senhor Jesus, cada um de nós aqui. Venha, Senhor Jesus, manifestar a sua glória no nosso coração. Porque eu sei, Senhor, que a tua palavra tu já tem colocado no coração do teu servo e ele vai transmitir para nós agora. Que nós possamos, Senhor, ser tocados por esta palavra maravilhosa. Ajuda-nos, Senhor Jesus, é o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, pastor Nelson. Carlinhos. Sim. Eu não sei, talvez tenha um irmão aí que talvez ele está tentando conectar aí, chama Edson. Ele é lá do Figueirinha, né? E Sim. eu mandei o link para ele. Se tiver aí, você conecta ele aí. Até agora eu não estou vendo, não. Mas se parecer, a gente conecta ele. Obrigado. Tá bom. Eu mandei para ele e mandei para o Franz, que queria participar também, pastor Franz. Ok, tá vendo aí, né, Camila? Se chegar, você habilita aí. Tá bom? Pastor Nelson. Nelson, Deus te abençoe. Liga o seu microfone. Isso. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar com vocês nesta reunião familiar novamente. É sempre bom poder estar num ambiente como esse junto com os irmãos. Obrigado desde já o convite. Lembraram do nosso nome. Eu vou ser o mais conciso possível e quero convidar você a, se tiver a Bíblia, abre em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Realmente eu não pensava, o pastor Valdeir me pediu para falar sobre o meu testemunho, porém o meu testemunho é muito longo e eu tenho que aprender a sintetizá-lo. Mas eu vou tentar expor alguns pontos que eu acho bastante interessante e espero que sirva de enlevo para a vida de cada um dos irmãos. Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou repetir. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós, pela palavra que acabamos de ler, essa palavra, ela aponta que não existe um meio termo. Ela é uma palavra diretiva. Ela aponta para uma situação em que todos vamos viver. O que vamos viver? Todos vão viver? O dia da angústia. Esse dia, ele chega na vida de todos nós. Porém, a questão, quando ele chega, é a forma como nós nos portamos
diante da situação. Nós temos visto muitas pessoas passando por essa crise que atingiu não apenas a nossa vida, o nosso país, mas todo o mundo. E muitas pessoas têm se portado de maneiras, umas de forma totalmente alheia, descuidados, outros tomados por um pânico, né, diante da situação, medo de tudo, medo de todos, né? Porque o dia da angústia chegou, e chegou de uma forma globalizada, só que cada um tem demonstrado muito do seu caráter, muito da sua vida espiritual, muito da sua forma de ver e pensar. Até pessoas que você pensava ser madura e, de repente, você vê que essas pessoas estão lidando com a situação de uma forma que te espanta. Parecia ser tão confiante, parecia ser tão crente, como podemos dizer, e, de repente, ele age mais de uma situação desagradável, mais do que um incrédulo até mesmo. Por quê? Porque ele não está sabendo como enfrentar a situação. O que eu quero chamar, antes de falar do meu testemunho, é que a pergunta desta palavra é: como é que você está se portando diante das circunstâncias que atingem a tua vida? Como você está agindo? Você está apavorado ou você está seguro de que Deus está no controle? Você está com medo, receoso, abatido, desanimado, confuso, angustiado a ponto de desesperar-se? Ou você mantém-se seguro de que, venha o que vier, Deus está no controle? Você tem certeza de que, ainda que você não veja, mas você confia de que o Senhor tem aquilo que você precisa, ou seja, a vitória está com Ele e ela vai suceder no devido tempo. Quando o dia da angústia chega, e aí eu começo a dizer, esse dia ele vem para todos nós. E às vezes ele chega de uma forma que você não espera. O dia da angústia, às vezes, vem trazendo coisas ou provas que você jamais sonharia passar. Mas ele chega. E eu sou nascido e criado na igreja, aceitei Jesus aos 9 anos, fui batizado aos 13 com o Espírito Santo e no mesmo dia desci as águas. Aos 15 anos comecei minha liderança com crianças, aos 17 pregando, e de 17 para cá já passou uns bons dias. São mais de 37 anos. E o que eu quero dizer? Sempre busquei dar um bom testemunho pelas responsabilidades que tive, por temer o nome do Senhor. Porém, o que eu menos Carlinhos? O pastor Nelson, parece que o áudio dele acabou, sumiu, né? Acho que caiu a internet. Parou o áudio e a imagem, travou. Eu acho que a internet dele lá deu problema. Vamos ver se ele consegue entrar e sair novamente. Ah, parece que tá voltando. Tá voltando? Vamos ver. Deu problema no áudio aí, pastor Nelson. Se eu quiser sair e entrar novamente. Tá me ouvindo? Isso. Agora sim, agora sim. Estão todos aí?
Todos. Sim. Então, vamos... Eu estava dizendo que eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, fui para buscar minha esposa, e quando eu chego nos Estados Unidos, de dentro do voo, ao aterrissar, me chamam pelo meu nome. Por favor, Nelson Machado, compareça à porta da aeronave. Quando eu chego na porta da aeronave, havia 2 agentes do FBI e pergunto se eu era Nelson Machado, confirmo que sim, e eles então me algemam. E nesse momento eu pergunto ao Senhor em espírito, disse, o que está passando? E o Senhor me disse unicamente, diz assim, Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Porém, isso tudo era muito difícil. Você estar recebendo uma voz de prisão, sem saber exatamente por quê. E quando eu fui ter ciência do acontecido, por que estavam me algemando, eles perguntaram, você comprou casa em 2005? Confirmei que sim. Longa, tá? Sempre imaginando que estava fazendo que cuidou de todos os papéis burocráticos e, enfim, quando eu vou ter consciência do processo, eu estava sendo acusado de ter cometido fraude. Para sintetizar, a promotora veio e me disse, vamos fazer um acordo. São 3 processos. Você aceita a culpabilidade de um e eu retiro os 2. Você só responde por um. Eu disse, em hipótese alguma. Eu não posso fazer nenhum acordo porque eu sei o que eu fiz. Eu não participei daquilo que estão me acusando. E até naquele momento eu estava crendo que Deus, que é o Todo-Poderoso, iria intervir em todo esse processo. E eu, então, não quis fazer o acordo, porque se eu fizesse acordo, eu estaria admitindo que havia participado dos trâmites de algo que eu não participei. E como eu volto a dizer, eu esperava que Deus fizesse um milagre. No decorrer do processo, você sabe que o crente, quando chega o dia da angústia, se é uma coisa que todos nós fazemos, ou procuramos fazer, é ir para o joelho e orar, e chorar, e jejuar, e clamar, e convocar outros para orarem. E foi isso que eu fiz durante vários meses até que o processo fosse sendo desenrolado. Para minha tristeza, eu fui descobrindo que realmente meu nome havia sido usado. Dentro dessas compras de casa, fizeram várias mudanças de informações. Usaram 62 assinaturas falsas minhas. Moral é que eu tinha 35 evidências a meu favor. Porém, quando eu cheguei na semana do processo, ou seja, da audiência, a juíza ela não quis acatar nenhuma evidência, porque era os Estados Unidos da América me acusando. Tá? Se eu ganho a causa, eu abriria um precedente para muitos outros casos e poderia buscar uma indenização. Quando a promotora me disse, vamos fazer um acordo, e eu não aceitei o acordo, eu não sabia que já estava sendo condenado ali, porque ela me disse, eu lamento, você só vai sofrer e fazer tua família sofrer. Tá? Como eu disse, então eu fui para o joelho e comecei a orar,
e por muitos dias orando e jejuando e buscando do Senhor. E um determinado dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu caminhava pelo alto de uma montanha. E no meio desta caminhada eu parava e me assombrava com um vale muito profundo. E eu disse, que profundo esse vale. Porém, continuei seguindo, e quando terminava a minha caminhada, eu me deparava dentro de uma casinha muito pequena, que quando eu quis sair, por ser pequena demais, ela não tinha mais como sair. Eu estava preso. E havia uma porta e uma janela. E tanto a porta como a janela dava para dentro daquele vale terrível. Quando eu no sonho eu já tinha interpretação. Porque a janela é uma oportunidade, porém não é um meio legal. A porta é o meio legal de você entrar e sair. A janela, ela representava que quem entra pela janela é alguém que está cometendo alguma coisa errada, tentando fugir, o ladrão. Ou seja, ambos dariam para o vale. Eu entendia que se eu fosse tentado fugir diante da minha prova, não ia ter escapatória. Eu ia ter que passar pelo vale. Então, eu abri a porta e quando eu vi, era muito íngreme. Porém, me chamou a atenção que lá no meio do vale, é aqui que eu quero chamar, dentro do versículo que eu li para vocês. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Neste meu sonho, lá no meio do vale, havia um homem que eu não via seu rosto. Ele tinha um chapéu, porém ele estendia a mão e me acenava e dizia, vem, você pode. E quando eu me despertei, eu disse, eu vou ser condenado. O Senhor não vai fazer o milagre que eu estou esperando. Eu vou ter que passar por essa situação. Existem muitas coisas que nós, por mais que tenhamos fé, creiamos que Deus pode, e Deus pode todas as coisas, mas Deus permite, e Ele permite porque Ele quer nos ensinar algo. Sabe o que eu aprendi naquele sonho? É que por mais que eu tivesse medo do vale, por mais que ele fosse assustador para mim, ele já estava lá antes de eu entrar. Eu quero dizer para você que quando o dia da angústia chega, que quando você passa por uma situação difícil, que quando você não compreende por que o Senhor está permitindo, antes que esse processo inicie, ele já está lá, porque ele é a alfa e ômega, primeiro e último. Ele chega primeiro dentro de todas as situações que eu e você possamos atravessar. Eu quero que nessa noite, no meu testemunho, talvez eu não vá falar tudo, e talvez eu fale em outras situações, mas eu quero que você entenda que neste momento da tua vida, por mais que possa estar sendo difícil na área sentimental, na área emocional, na área financeira, na área conjugal, na área ministerial, seja na onde você esteja atravessando, você não está só. Se o Senhor permite que você viva o que você pode estar vivendo, Ele já está lá. Assim como Ele mostrou para mim que Ele estava lá e dizendo, vem, você pode. Eu digo nessa noite, não se mostre desanimado, abatido, confuso, desesperado no dia da tua angústia. Não transmita desânimo, fraqueza, porque o Senhor já está com você em toda a situação. Levanta a cabeça, se alegre, porque o Senhor, como diz o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não está só,
diante da situação que você possa estar vivendo. Aleluia. É isso que eu deixo para você nesta noite, dentro desse testemunho. Sabe o que aconteceu? Ele não me livrou. Eu sabia que ia ser doloroso. Ia ser difícil, porque entrar neste quadro, como eu vou ter que resumir, quando eu cheguei ontem, fez 4 anos que isso. Quando eu fui para o juízo, foi 1 semana de julgamento, minha família toda ali. E quando, mesmo tendo, como eu já disse, 35 evidências a meu favor, mas todas as vezes que apresentava algo, a juíza não acatava. E quando ela disse, eu fui julgado e foi dito que eu estava condenado, fui por 7 votos a 5, porque dentro do júri havia 2 homossexuais. Isso era um prato cheio para eles, vendo um pastor sentado ali. Tá? Então, estava tudo contra a minha pessoa nesse sentido. Porém, eles ainda me deram alguns dias para eu ouvir a sentença. Até o dia da sentença, o Senhor me falou novamente e me mostrava eu entrando numa vinha. Quando eu via um último cacho de uva naquela vinha e eu experimentava daquela uva, ela era mais doce que o mel. Eu sinto o sabor quando falo. Aleluia. E quando eu experimentava aquela uva tirada daquela parreira, daquela videira, o pastor Elande chegava para mim e dizia: Nelson, eu preciso visitar os missionários. Era meu departamento. E eu dizia: pastor, eu fazia uma soma e eu disse: o senhor vai à Europa, fica 2 dias, vai à África, fica mais 3, depois vai a Nova York, fica mais 3. Eu disse: 32 dias o senhor precisa. E ele, espantado, me disse assim: não, é muito tempo fora da igreja. Eu disse: mas é o que o senhor precisa. Sabe o que o senhor estava me dizendo? O tempo da sentença que eu iria viver na prisão. A juíza me deu 36 meses. Quando eu entrei na prisão, veio uma junta e disse: se você se comportar bem, não se meter em nenhuma confusão, você vai fazer 32 meses aqui. Apesar de eu ser muito perigoso e muito dado à briga, né, Valdeir? Eu, muito tranquilo, eu entendi que o Senhor havia me mostrado. E eu quero dizer que eu vivi 32 meses. O primeiro dia, quando eu cheguei, ontem foi um dia muito difícil para mim, porque eu vivi tudo novamente. E quando eu cheguei, e ali eu estava no meu canto, orando, chorando e falando ao Senhor. Disse: Senhor, o que eu tenho que aprender, que ainda não aprendi? Porque eu quero que você entenda que toda prova, por mais difícil que você possa estar vivendo, ela é para te ensinar algo. A prova não vem de graça. Não vem simplesmente para Deus dizer assim: vou brincar aqui nessa situação e vou ver como que ele vai reagir. Não, ela vem para que nós aprendamos alguma coisa. Eu fiz 2 perguntas no primeiro dia que eu entrei. A primeira foi essa: o que eu tenho que aprender que ainda não aprendi? A segunda coisa foi: como eu posso te ser útil neste lugar? Porque eu quero que você entenda também isso. Há algo que você precisa aprender, mas você, dentro do processo da tua prova, do dia da tua angústia, você pode ser um instrumento de Deus aonde você está. É só você querer aprender e deixar que o Espírito Santo te use. E resumindo, porque o tempo se vai, eu fiquei nesses 32 meses
eu posso dizer que aquele sabor da uva eu experimentei. O lugar não era dos mais agradáveis, mas eu tive muitas experiências lindas. Eu contei até o dia que eu saí, 70 pessoas aceitaram a Jesus. O maior culto que eu Glória a participei Deus. na capela, nós tínhamos culto todos os dias. O maior culto que houve na capela foi o culto da minha despedida, a ponto de ter sido fechado a porta porque não cabia mais gente. E ficou Aleluia. pessoas do lado de fora, vendo pela janela. E quando eu terminei, que foi me dado 2 horas de culto, 1 hora cantei, 1 hora preguei, 2 pessoas vieram para frente aceitando a Jesus em lágrimas. Glória a Deus. Ali eu vi o Senhor fazer muitas coisas. Quando foi na semana da minha saída, um cubano que aceitou a Jesus, era amigo meu, e ele disse: Nelson, você tem uma coisa que poucos têm neste lugar. E os que têm porque ou tem muito dinheiro ou tem muita força. E ele disse: como eu te conheço, você não tem nem dinheiro e nem força. Eu disse: o que é que eu tenho? Ele disse: respeito. Aqui todos te respeitam. Os guardas te respeitam. Os presos todos te respeitam. E eu vou dizer para vocês que isso é o Senhor na nossa vida. Que por mais duro e por mais lágrima que pudesse ter sido derramado, mas eu posso dizer para vocês que eu procurei fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu tenho muitas cartas de pessoas que, ao ir embora, despedindo-se, me deixaram cartas escritas daquilo que Deus fez. Eu tinha guardas que chegavam e me diziam assim: você é o pregador? Eu dizia: dizem, porque eu não vou dizer que sou pregador, nunca me senti. Mas eu dizia: você pode orar por mim? Um guarda americano pediu para um preso. Isto tem que ser Deus. Eu vi os capelães fazerem uma oração especial por mim. E eles disserem assim: desde que você chegou aqui, eu quero que você saiba. Você pode ter o mesmo uniforme que eles têm, mas nós nunca te vimos como um deles. Você foi uma coluna dentro desta igreja. Você fez a diferença. E eu poderia contar para vocês de coisas lindas, lindas que eu vi o Senhor fazer. Eu vi pessoas, eu dizia: você me ensina a orar? E eu digo: dobra o joelho aqui, vamos orar junto. E orarmos várias vezes, em noites seguidas, e eu ver a pessoa depois fazendo das orações mais lindas que eu já ouvi ao meu lado. Disse: hoje é você quem vai orar. E enquanto ele orava, minhas lágrimas caíam. Aleluia. Porque eu quero dizer para vocês que, apesar de todas as coisas, você escutar o que eu escutei e ver Deus transformando vidas como eu vi. Um dia um preso chegou para mim, porque eu ensinei numa prisão que eu passei. Eu abri 3 trabalhos em lugares diferentes, num processo que eu tive que fazer. Eu abri 3 igrejas e eu ensinei como orar, a orar em nome de Jesus. E no dia seguinte, a oração, comecei um trabalho com 2 católicos devotos, com santinho e tudo. E quando eu ensinei que você só pode orar a Deus em nome de Jesus. No outro dia, eu estava na minha mesa sentado, chegou um preso e ele disse assim: eu posso falar com o senhor? Eu disse: pois não, sente-se. Porque existe muita ética, muita educação, há muito respeito. E sente-se. E ele disse assim: eu quero lhe agradecer. Eu disse: por quê? Porque agora eu sei o que é orar. Ontem, quando o Senhor ensinou, eu pus em prática. E eu orei em nome de Jesus.
E eu me senti como se estivesse sentando no colo de Deus. Aleluia. E pela primeira vez na minha vida, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido. E quando ele me falava isso, ele me falava com os olhos cheios de lágrimas. E eu pude glorificar o Senhor ali. Eu passei numa outra prisão que eu encontrei todos em um ato de desânimo profundo, em depressão. Com uma semana, eu vi aquela prisão, todos com um sorriso como só crente pode ter. Eu preguei 10 dias naquele lugar. Eu comecei um trabalho na minha cela, fomos para o pátio, eu reunia 27 pessoas no pátio, havia muito respeito. Quando eu saía para fora, o todinho tá jogando baralho e dama e outras coisas. Quando eles vinham eu saindo com a minha Bíblia para fora, parava tudo e todos iam para o pátio. Se estivesse jogando basquetebol, parava, porque eu sabia que ia começar o culto. Eu preguei 10 dias e quando foi no 10º dia eu fiz o primeiro apelo. 12 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixei uma igreja estabelecida ali. Fiz uma mensagem sobre o perdão. Uma mensagem sobre o perdão que causou um efeito tão grande que foi além fronteiras. Porque um moço disse assim, eu não consigo perdoar. Eu disse, você vai aprender a perdoar. Nós vamos orar junto. E quando passou alguns dias, ele disse, eu já perdoei. Ele disse, como eu sei que você já perdoou? Ele disse, porque agora eu tenho paz no meu coração. Aleluia. Eu deixei este moço pregando no meu lugar. Fui embora, depois de 30 dias, ele ficou pregando no meu lugar. 8 meses depois, ele apareceu na minha prisão, que é uma outra história lindíssima de como Deus fez ele ir parar na minha prisão, entre milhares nos Estados Unidos. E ele chega lá e disse, pastor, eu queria muito lhe ver de novo. O senhor lembra daquela mensagem? Porque ele tinha juramentado, ele não conseguia perdoar o assassino do seu irmão e jurou ele de morte, lá no México. Ele disse, quando eu sair daqui, eu vou matá-lo. Eu digo, você não vai matá-lo. Você vai perdoá-lo. E ele conseguiu perdoar. Quando ele me encontrou 8 meses depois, que eu já estava prestes a sair, e foi um gozo muito lindo de eu vê-lo novamente, ele disse, o senhor lembra daquela mensagem? Lembro. Pois então, eu preguei para os meus pais da mesma forma como o senhor me pregou. Minha mãe me disse assim, ele era meu filho, eu não consigo perdoar. Ele era teu irmão, mas era meu filho. Eu não consigo perdoar. Vocês vão perdoar. E vai ser assim, assim, assim. E passaram-se 3 meses. Quando ele liga para a mãe dele disse assim, já perdoamos. Ele disse, como perdoar? Ela disse, porque nós fomos na casa do assassino. E ele disse, quando nós chegamos na casa do assassino, eu e o teu pai, ele ficou com muito medo que nós fôssemos lá para vingar a morte do teu irmão. Porém, quando ele nos viu e fechou a porta e disse, não precisa ter medo, nós viemos aqui para te perdoar. E ele disse, então, entre aqui. E eles, nós somos crentes, nós te perdoamos, não tem sentido na vingança. O Senhor, nós viemos aqui para te perdoar, porque nós fomos pecadores, mas o Senhor nos perdoou. E nós queremos que você saiba disso, que o Senhor também pode te perdoar. O assassino, ao receber o perdão, ficou 15 dias incomodado com aquele sentimento e sentiu a culpa do seu pecado. E ele então se entregou na delegacia lá no México. E quando ele contou diante do juiz que havia sido perdoado pelos os pais do jovem, tá? E o que aconteceu? O juiz não lhe deu a pena máxima. Lhe deu uma pena reduzida por causa do perdão que ele havia recebido dos pais. Foi um processo tão lindo, é muito longo, eu tenho que resumir porque o tempo vai. Mas eu quero dizer, não se mostre abatido no dia da angústia. Levanta a tua cabeça, porque você não está só. Eu conto estas coisas não como se o mérito fosse meu, porque eu, em mim mesmo, eu era para ter me desesperado. Porque eu vivi a minha vida, o Valdeir conhece a minha vida, a Marli conhece a minha vida. Eu vivi a minha vida pautada na igreja. Mas eu não pensava que o Senhor
permitiria que eu fosse passar, mas ele permitiu e me capacitou. Ele permite que você passe e ele te capacita, porque ele quer que o seu nome seja glorificado. Eu aprendi a lição que tinha que aprender. Vou deixar para outro dia, quem sabe, porque, como eu disse, há muitas coisas em 3 anos, 32 meses, mas há muitas coisas. Eu vou dizer, para encerrar, um dia, um moço, quando eu saí pregar fora, eu ouvi 2 coisas que marcaram muito a minha vida. Um dia um moço disse assim: Deus está neste lugar. E eu não imaginava que Deus viesse a um lugar como este. Tá? Porque ele conheceu o Senhor ali. Ele se sentia tocado. Eu vi um outro moço que está em Honduras, e eu falava com ele essa semana ainda, ele disse assim, eu me lembro que ele disse assim, se eu soubesse que o Senhor estava aqui, eu já queria ter chegado aqui há mais tempo, porque eu aprendi tanto da palavra de Deus com a sua vida, como nunca eu tinha aprendido antes. Então, são coisas que você não imagina que Deus possa fazer no meio da tua prova. Eu tenho tantas bênçãos para contar, seja eu vivendo lá dentro, como com a minha família vivendo aqui fora. Coisas que Deus cuidou, que Deus fez, e só Deus para manter nossa família unida e nos abençoar, nos dando força. Então eu queria que você guardasse isso. Se te mostrar esforço no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não vai vencer se você desanimar, se você se render, se você se entregar. Mas você tem que entender que o Senhor está contigo. Não baixe guarda, não desanime, não esmoreça. O Senhor está contigo. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Continue orando por mim. Eu estou aqui no Brasil, minha família está lá. Não é muito fácil, mas nós estamos fazendo o máximo para suportarmos tudo isso. Que veio com as crianças em dezembro, passamos Natal, Ano Novo, aqui. Depois ela veio em março, depois as crianças com ela vieram em junho e ficaram 2 meses. Agora ela volta novamente, vem estar comigo uns dias. E até que o Senhor reverta todo este quadro. E eu sei que Ele vai reverter, porque Ele já tem me dito, tá? Que Ele vai fazer algo sobre toda essa condição. Eu peço que vocês não se esqueçam de orar por mim e, quem sabe, em outra oportunidade eu conte outras coisas daquilo que o Senhor fez. Eu posso dizer para vocês 2 coisas. Eu me sinto um privilegiado. Enquanto para muitos é uma vergonha, hoje eu digo para você que eu sou um privilegiado. Porque eu posso pregar sobre José, sobre Daniel, sobre Jeremias, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre o próprio Cristo. Porque eu tive algo que eles viveram. Eles sofreram prisões e eu vivi também a prisão. E isso é prática, isso não é teoria. Eu tenho um privilégio que muitos não têm, porque eu sei o que é estar na prisão. Tá? E sei o que Deus faz. Então há muitas coisas lindas. Eu não tenho de nada de que me envergonhar. Tá? Porque foi o Senhor quem permitiu, e se Ele permitiu para que o seu nome fosse glorificado. E, entre outras coisas que, como eu disse, eu poderia acrescentar, mas eu vou deixar isso para outros dias, quem sabe. Deixo com vocês essa palavra de meditação, de um testemunho que espero que sirva para o momento que você esteja vivendo. Eu quero que você curve a tua cabeça com a permissão da direção. Quero orar por você. Tá? Pai, nós estamos na tua presença, neste culto familiar, para te agradecer por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. Apesar de muitas das vezes nós não entendemos por que passamos por situações como aqui estamos vivendo. Mas
ouvimos nesta noite que não estamos só e que não podemos desmorecer. Senhor, eu peço que tu fortaleças o meu irmão e a minha irmã diante daquilo que ele está vivendo, assim como tu me fortaleceste. Eu peço que tu animes, que tu encoraje, que tu aumentes a fé de cada um, que tu enches do teu gozo e da tua paz. A mesma paz que jamais me faltou, transmita ao coração da tua filha, ao coração do teu filho. Porque tudo o que ele está passando não é nada para ti. Tu estás conosco sobre todas as coisas, porque nós confiamos no nome de Jesus. Senhor, esta é a palavra que tu transmitiste ao meu coração para compartilhar ao teu filho. Entra com ele nesta causa agora e lhe dá a vitória. Lhe dê a paz, a certeza que precisa e, Senhor, descansa este coração, porque assim como tu cuidaste de mim, tu também está cuidando do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus eu oro e peço, dá-nos uma noite de paz, um fim de semana abençoado e que tu sejas engrandecido. Ensina-nos o que tu queres nos ensinar. Nos ajude a aprender e nos usa como tu queres, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus. Na próxima semana eu estou aí, talvez amanhã eu esteja já indo para aí, né? E vou ficar até o próximo final de semana que vem, para as eleições. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Amém. Testemunho lindo e maravilhoso. O Senhor falando aí, eu me lembrei daqueles 3 homens fiéis a Deus, que nós conhecemos a história, mas vamos supor que nós não conhecêssemos o que iria acontecer com eles. 3 homens que Deus não os livrou da fornalha, mas ele livrou lá na fornalha. E o pastor Nelson, dando o seu testemunho, eu fiquei pensando comigo, Senhor, se isso acontecer comigo, será que eu terei condições de enfrentar, né, uma condenação dessa sem merecer? Aí você pega pelo lado de Jesus Cristo, inocente, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Ele suportou afronta, suportou calúnia e foi até o Calvário, por minha causa, por sua causa. Que coisa linda esse testemunho do pastor Nelson, que faz a nossa fé, ela é reavivar mais e mais, e saber que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as horas, e nós temos que ter essa fé, que mesmo se Ele mandar você lá para um local que você não quer ir, mas tenha certeza, se você está sendo fiel a Ele, Ele vai te guardar ali. E você vai produzir frutos, igual o pastor Nelson produziu frutos ali. E nós gostaríamos que ele continuasse, que ele tivesse mais oportunidade de falar, de relatar o que Deus fez através dele ali naquele local. Eu tenho um grande desejo de fazer um trabalho na penitenciária, eu não sei. Quero fazer capelania, trabalhar com música ali, mas eu sei que o ambiente não é fácil ali. Mas eu sei que se Deus me levar ali, eu vou estar na mão dele. Ele vai cuidar de mim, assim como cuidou do pastor Nelson, ali naquela penitenciária. Quase 3 anos ali, né, pastor Nelson? Mas Deus o guardou ali. Lembrei de José, quando foi também caluniado, e foi para o cárcere. E lá ele encontrou graça diante de todos os presos, e saiu dali para governar um grande país, que era a potência mundial daquela época. Deus faz isso, oh Deus maravilhoso, Deus tremendo. Pastor Nelson, dá muitas bênçãos, o Senhor ainda vai receber, através desse testemunho aí. Eu creio que Deus ainda vai ter coisas grandes ainda, a realizar, através da sua vida, do que o Senhor passou ali, que sirva de exemplo para todos nós, família Santos, coisa linda. Irmãos, estamos encerrando, uma pena que o tempo passou tão rápido, né? Mas nós conseguimos ouvir bem o que Deus nos trouxe esta noite, através desse testemunho maravilhoso. Então estaremos fazendo o encerramento, pastor Valdeir, nos trazendo a bênção apostólica, e que Deus abençoe a todos vocês, e sempre confie em Deus, que Ele está acima de tudo e de todos.
Amém. É sempre uma satisfação poder ouvir o Nelson, né? Acostumado a sair com ele, viajar com ele, né? A gente estava sempre junto e é sempre muito bom ouvi-lo. Meus queridos, estenda as vossas mãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Que todos digam Amém. amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.